Mozart de Oliveira Melo com 2 L. Nome do pai, Cândido de Oliveira Melo. Mãe, Júlia Guimarães de Oliveira. Falecidos. Eu nasci em Leopoldo de Bulhões, próximo a Goiânia. Eu nasci dia 16 de abril de 1937. Já estou no caminho de 89 anos. Está com 89 anos? Eu estou com 88 anos. 88, redondo. 88. Dois infinitos. Em abril eu faço 89, se Deus permitir. Professor, eu faço uma pergunta inicial, todas as entrevistas, mais de 80 que eu fiz. Qual é a imagem mais remota que o senhor tem de si próprio? Às vezes as pessoas lembram de 2 anos, algumas já lembram de 7 anos, 5 anos, outras mais tardiamente. Essa pergunta é uma pergunta surpresa inicial para massagear nossa memória. Quando eu lhe faço essa pergunta, o que lhe vem à mente? Qual é a imagem mais remota que o senhor tem de si próprio? O que eu posso dizer, com relação ao que você está falando, é a minha infância, certo? A minha vida lá em Leopoldo de Bulhões. Era uma família pobre, certo? E meus pais mineiros, Paracatu, por sinal, primos, porque a família dos meus pais, tanto do pai como da mãe, todos de Paracatu. Paracatu, Minas Gerais. E a família é muito grande, que é Oliveira Melo, Silva Neiva, Sá Guimarães, certo? Jordão. Então, naquele tempo, você sabe que primo com primo, casava e tudo. Meu pai era primo primeiro da minha mãe, certo? Então, aí, graças a Deus, teve 3 filhos, todos 3 normais, certo? Agora, como meu pai relacionou com a minha mãe, não sei, eu só sei que meu pai saiu de Paracatu, era uma família de 14 irmãos, 14 irmãos, e a minha mãe eram 6 filhos. 6 irmãos. Dos seus irmãos, qual é o nome deles e o que eles faziam? O que eles fazem da vida? De quem você fala? Os seus. Irmãos? Os 2 outros irmãos. O mais velho nasceu em Ipameri, que meu pai casou-se em Ipameri. Foi lá que a pergunta, nós conversando no carro, você me perguntou o nome de Mozart, por que esse nome? Então aí eu estou lembrando. E esse meu irmão o mais velho, que está com 93 anos, certo? Vivo. E eu sou do meio, 88, e o outro com 85. E os meus pais casaram acho que foi em Ipameri. Minha mãe era professora, ela não tinha o curso primário, mas autodidática, né, naquela época. E ela morou em Cristalina, lecionou em Lusiânia e Ipameri também. Por exemplo, citar aí Ipameri para você, que você não é daqui, eu sou do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Estou há 13 anos aqui. 13 anos? Mas conheço Ipameri, conheço Lusiânia também. Então eles começaram. Eu sei que meu pai em Ipameri era açougueiro, tinha um açougue. E a minha mãe lecionava aula particular, certo? Como eu fiz também com ela particular. Então lá em Ipameri, ela foi professora lá em Ipameri, particular. Por exemplo, vou citar para você aqui, o dono já morreu, doutor Hugo Frota, o Simão Frota, que era médico e tudo, foi aluno da minha mãe em Ipameri. Foi o Beabá em Ipameri, certo? Que já morreu também, que foi deputado há muitos anos, o Vaz. E assim foi as coisas. E o meu irmão mais velho nasceu em Ipameri. Depois de Ipameri, a estrada de ferro, que passava e vinha para cá. Chegou até Anápolis, a estrada de ferro. Então o pessoal vinha acompanhando. E meus pais foram parar em Leopoldo de Bulhões, porque lá era o final da estrada de ferro, que era Leopoldo de Bulhões para Anápolis. Para Goiânia não tinha. Entendeu? Não tinha para Goiânia, então tinha para Anápolis. Então,
E Goiânia já tinha mudado, a capital já tinha mudado para cá. Para Goiás Velho mudou para aqui. E com isso, todo o transporte que parava em Leopoldo de Bulhões e seguia para Anápolis, o que era para Goiânia, então tudo era transportado de caminhão e ônibus também, passageiro que chegava, que vinha para Goiânia, Leopoldo de Bulhões, tinha que pegar um ônibus ou se não um carro. E tinha um transporte de carro daqui para Leopoldo de Bulhões, que chamava Seta. Esse Seta que fazia Leopoldo de Bulhões a Goiânia e Goiânia a Anápolis. Então era tudo estrada de chão, certo? E tudo desta época. Então Leopoldo de Bulhões era o centro ali, então ali que era a coisa. E eu nasci em Leopoldo de Bulhões. O doutor Hélio de Brito, que foi prefeito aqui, Hélio Seixas de Brito, foi prefeito e tudo, o filho dele. Foi o primeiro. Aí, voltando atrás, conversando, perguntei para você, doutor Joel, Lisboa. Porque o doutor Joel morou lá, Lisboa. Que eu tenho o mesmo morou em Leopoldo de sobrenome. Bulhões. Ele era farmacêutico, ele tinha farmácia. E o doutor Hélio de Brito formou-se, fez medicina e tudo, e foi morar em Leopoldo de Bulhões. E, por coincidência, ele que fez o meu parto em Leopoldo de Bulhões. Depois eu fui colega dos filhos dele aqui em Goiânia, o Elinho de Brito, que foi várias vezes vereador e tudo, então foi desse jeito. E o seu pai tinha açougue aonde? Era em Não, Ipameri? em Ipameri. Já Leopoldo de Bulhões, não. O que ele fazia já naquela Lá em Leopoldo de Bulhões, quando ele saiu de Ipameri, foi para Leopoldo de Bulhões, aí ele foi mexer, aí montou um armazém, certo? Secos e molhados, naquele tempo falava secos e molhados. E fez uma parceria, montou esse armazém, e ali ele comprava cereais, certo? Que vinha tudo de forma, vinha de carro, ia para lá de carro de boi. Aí ele fez uma sociedade com esse compadre dele, que era o Mozart. que é a inspiração do seu nome? Mozart, ligado ao nome. Então ele fez isso com o Mozart e com o senhor Celso Mendes e com o Machado, lá de Ipameri. Aí a minha mãe, ela, o que eu disse a você, ela não tinha nenhum curso primário, mas ela era professora. Então ela pegava a criança, certo? Alfabetizava a criança, o beabá, como eu fiz com ela, e levava essa criança até o 4º ano primário, naquela época, chamava 4º ano. No 4º ano primário, eu saí de lá no 4º ano primário, aí eu fui prestar porque para entrar no 1º ano ginasial, naquele tempo, você tinha que fazer o curso de admissão. E ela levava a fazer o 4º ano e fazia o curso de admissão. Nessa admissão, a gente tinha que prestar uma prova para entrar para o 1º ano ginasial. E ela era e tudo. Então ela pegava e ela gostava. E a escola dela era particular. Então ela tinha isso lá em Leopoldo de Bulhões, tinha em Ipameri, ela lecionou, o que eu disse para você. Ela lecionou, saiu de Paracatu, morou em Cristalina, que é próximo. Morou em Lusiânia, morou em Ipameri, Leopoldo de Bulhões. Aí Leopoldo de Bulhões ficou lá muitos anos, eu saí e ela lá ainda, e ela me ajudou demais, tanto meu pai como mas ela mais ainda. E como Leopoldo de Bulhões é próximo a Silvânia, que naquele tempo chamava Bonfim, Silvânia, o colégio salesiano, 2 colégios, masculino e feminino, ginásio Anchieta e o colégio Auxiliadora, mais próximo à cidade. E o Anchieta em cima, ginásio Anchieta, que ainda existe lá até hoje, que era dos padres salesianos. E então, quando eu terminei a admissão, que eu prestei prova, eu fui estudar em Silvânia. Então, lá no ginásio do Colégio dos Padres. Eu fiquei interno. Então, lá no colégio tinha internato, semi-internato e escola agrícola. Agrícola é aquelas pessoas que é pobre também e que tinha lá, morava lá e trabalhava
na parte de agricultura, certo? E tinha o estudo. E eu fui para lá, prestei a admissão e estudava lá, porque era próximo, aquela coisa toda. Professor, Silvânia tem esse aspecto cultural forte no estado de Goiás, e o senhor, tendo estudado lá, conte um pouquinho da sua trajetória até chegar aos estudos de graduação. Como é que é a pergunta? Que o senhor fale sobre esse período da sua formação antes de chegar na graduação, antes de se tornar um graduado. Não. Antes de chegar, bom, eu prestei, fiz o ginásio em Silvânia, certo? Naquele até primeiro, segundo, terceiro ano. Terminei o ginásio em Silvânia, eu vim para Goiânia, certo? Que idade o senhor tinha? Devia ter uns 17 anos, por aí. Eu vim morar em Goiânia. Aí em Goiânia eu vim para cá, eu tinha uns parentes, que a minha mãe, meu pai e minha mãe ajudou muito os sobrinhos. Eu tinha uma tia que ela casou-se, o marido dela, o esposo dela, ele teve 6 filhos, eles tiveram 6 filhos, e ele depois ficou cego com uma cobra, ele ficou cego, e com aquela filharada. Aí meu pai e minha mãe que foram cuidar desses sobrinhos, então chamava ela de Dindinha. Então eles que criaram eles. E saíram praticamente todos eles casados. E essa prima minha, com prima irmã, casou-se e veio morar em Goiânia. E coincidiu que eu vim, primeiro veio o mais velho, e foi morar com eles aqui. Depois ele foi embora para São Paulo. Aí eu vim em 1950 para Goiânia, em 1954. Eu vim para cá. O início da cidade? Que eu vim para cá. Goiânia tinha mais ou menos 70 mil habitantes, por aí. Era ainda pequeno e tudo. Eu vim para Goiânia. E, morando lá com eles, e eu vim para cá para estudar. Onde é que moravam? Aqui em Goiânia, morava na rua 56. Tem um colégio Santo Agostinho, e não tem aquele Tatico. Eu morava, existe a casa até hoje lá onde eu morava, até o quarto onde eu morava, não construí um outro quarto. Então eu morava ali, aonde é o Tatico, ali eram móveis nascentes. Porque naquela época, os móveis nascentes fornecia para Goiânia móveis. E esses móveis eram fabricados em São Paulo e aquilo vinha num guarda-roupa, as camas, aquela coisa, em volta de uma madeira para não estragar. E ele vendia aquilo e fabricava também. E quando eu vim, que eu fui morar lá, pobre, não tinha nada, eu pedi lá o seu Nascente, ele me emprestou. Você está falando, recordando. Ele me emprestou um martelo, pedi um martelo, me deu a madeira, eu pedi um martelo, prego e um serrote. Serrote, você conhece serrote? Conheço demais, usei demais. Aí me prestou aquilo e eu fui lá e fiz uma medida, tirei a madeira para mim, para fazer uma cama, que eu não tinha, fazer uma cama. Aí eu peguei, cortei os pés, 6, medi, fiz a altura que eu queria a cama, cortei os 6 e fiz o tablado, aquilo ali, e pregando, certo? E eu tinha um tio, irmão do meu pai, desses 14 irmãos, saiu primeiro de Paracatu, desses 14, saiu um para Cristalina, saiu meu pai para Ipameri, e o caçula veio morar aqui em Bela Vista, que chamava Bela Vista, antigamente chamava Sussuapara. E esse irmão do meu pai, o outro irmão, que veio para cá, ele era presbiteriano, ele era evangélico. A maioria da família do meu pai era evangélica, mas meu pai não. Então, ele veio para cá e fazia, o que ele fazia? A função dele, ele era solteiro, morou lá com meu pai, depois veio morar aqui, veio fazer colchão.
Então, naquela época, eu saí, ele fazendo colchão, morava ali perto, eu morava na 56, e ele tinha colchoaria naquela pracinha ali, que tem. E lá ele montou a colchoaria dele. E ele fazia o colchão de capim e fazia o colchão de palha. E fazia para o povo e vendia, fazia muito. Aí eu peguei com ele, naquela época, pegamos uma carroça, aluguei uma carroça com um cavalo e tudo. E aqui em Goiânia, como era pequeno, lá o setor sul, aqui o setor sul, como o setor Coimbra, o setor Bueno, tinha nada. Então tinha aquele capim, chamava capim mumbeca. Era um capim próprio para fazer colchão. Então eu saí com ele, fomos lá, e ele fez esse colchão para mim, colchão de capim. Foi aonde eu coloquei ali, eu fui estudar. E eu ia para o Ateneu Dom Bosco, eu ia a pé. Porque naquele tempo também não tinha nada. Então eu saía de casa, dali, eu subia 56 e bem de frente morava o Dr. Hélio de Brito, na Paranaíba. Eu passava lá, o filho dele, o Elinho, que era companheiro também, passava, nós subia a pé, eu, Elinho, e passava, porque ali não tinha poucas casas, passava pelo meio ali, ia sair na rua 4, ali perto porque o Mercado Central era ali onde é o Partenon Center. Então passava por ali e ia embora para o Ateneu Dom Bosco, estudar ali. Eu fiz o científico, o Ateneu, e depois que eu terminei o científico, eu terminei em 57, 8, como é que é? 57. Ainda não existia o UFG? Ainda não existia o UFG? Não, nada de UFG. Aí eu fiz o científico e eu queria fazer medicina, mas não tinha condições. Então já existia, aí você me pergunta, já existia aqui a faculdade Farmácia e Odontologia, que veio de Goiás Velho para cá, certo? Porque Goiás já existia direito que era federal, certo? Veio para cá. E a farmácia odontologia funcionava em Goiás Velho, por sinal ela ficou parada um tempo sem dinheiro e tudo, e era da São Vicente de Paula, Fundação São Vicente de Paula, que era dos padres. E ela veio para cá e funcionava na Santa Casa, onde é o centro de convenções. Você que mora aqui há pouco tempo ali, onde é o centro de convenções, que era a Santa Casa. Foi agora o tempo daquele Césio. Da história do Césio, você sabe que foi lá. Né? Então, a medicina... Aí, você me fez a pergunta, eu estou continuando. Por favor, está perfeito. Quer que eu continuo? Por favor. Agora eu quero saber como que se deu o ingresso para fazer a graduação, para o senhor fazer a sua formação. Aí eu fiquei naquilo lá, que eu queria fazer medicina, mas não podia. Eu falei, vou prestar odontologia. Odontologia, porque tinha farmácia e odontologia. Aí eu prestei vestibular, farmácia, perdi odontologia. E naquela época era tudo escrito, prova escrita. Depois tinha prova oral. Prova escrita e prova oral. E eu prestei para odontologia, como muitos prestaram odontologia, outros farmácia. Eu prestei odontologia e ingressei na odontologia. Aí fui fazer odontologia. Trabalhando, eu trabalhava para sustentar. No fim de semana, o que eu fazia? Como precisava de comer alguma coisa, eu pegava uma caixinha de engraxate e ia lá para a praça. Praça do Bandeirante, porque era o centro e tudo, engraxar um sapatinho no sábado do pessoal para ganhar um dinheirinho para comer Tinha ali na rua um Café Central, não sei se já viu falar nesse Café Central, e tinha um tal Tip Top, que era do Vicente. E esse Tip Top, então, tinha vários restaurantes por ali, e esse Tip Top tinha um tal de fritada, a gente comia uma fritada. Então, eu pegava aquele dinheiro, todo mundo, colegas e amigos, nós morando aqui, então a gente tinha amigos, a gente encontrava ali aquela turma, uns fazendo direito, outros fazendo odontologia,
farmácia, essa coisa. E a fritada era de quê? E essa fritada, sabe o que é? Omelete. Ah, A gente sentava ali e esse é o trajeto e tudo. E a gente fazia, fim de semana, tinha os clubes também. Lá no centro, tinha o clube dos nordestinos, tinha o clube nosso, também já existia, que depois tinha uma boate Lisita, e tinha o nosso. Depois compramos lá e fizemos o clube da farmácia, da universidade, dos estudantes, clube dos estudantes. Aí eu fiz a odontologia. Quando eu terminei em 50 e... Eu terminei quando? Eu terminei em 60. Eu entrei em 57, era 3 anos. Então, terminei a odontologia. E nesse período, aí, na fase da odontologia que eu estava fazendo, eu era o presidente diretor acadêmico. Eu fui da odontologia, certo? E aí já funcionava aqui, na Praça Universitária. Mas era o prédio que foi construído, aquele prédio ali, lá que funcionou. Parcialmente funcionava a farmácia e a odontologia. Agora, essa história da farmácia e odontologia, nessa época, quando foi construído esse prédio que saiu da Santa Casa, que veio para cá, que ela veio de Goiás para cá. E na vinda para cá, aí que a história, eu não sei se eu estou... Tá perfeito. Só seguir. Aí que é a história da criação da universidade. A farmácia e odontologia funcionando aqui. E tinha o Rômulo, veio de Goiás Velho para cá, se chama Rômulo Rocha. E o professor Marinho vieram para cá. E o Dom Emanuel, que era o arcebispo, naquela época, o Dom Emanuel disse a eles, assim, verbalmente, que naquele tempo um fio de cabelo tinha valor, hoje é tudo diferente. O Dom Emanuel, a história é essa, e Dom Emanuel dizendo a eles, se vocês conseguirem uma área em Goiânia, estava funcionando na Santa Casa, se vocês conseguirem uma área em Goiânia e fazer um prédio, eu passaria a Faculdade de Farmácia e Odontologia para vocês. E o Rômulo, ele não era farmacêutico, mas ele veio de Goiás e ele entendia tudo. O Marinho era farmacêutico, professor Marinho. Aí, o que aconteceu? Conseguiu aquela área aí, na praça do Estado, conseguiu aquilo lá. Porque o Rômulo tinha um irmão que morava no Rio. Esse irmão dele era do Ministério da Educação. E era entrosado no Ministério da Educação porque quando saía um ministro da Educação até colocar outro ministro, esse irmão dele que ocupava o cargo. Então era uma pessoa bem graduada no Ministério do Rio de Janeiro. E com eles ter conseguido a área aí, o irmão dele arrumava dinheiro, ele vinha dinheiro e começou a comprar material e fazer isso aí. E tinha o seu Romeu. O seu Romeu era espírita e era construtor. Ele tinha um centro espírita ali perto do Colégio Santo Agostinho. Era uma pessoa bem influente, muito humano. E eles juntaram lá e fazia, e o seu Rômulo, o seu Romeu, começou a construir aquilo lá. Eles fizeram um projeto e construíram o prédio. Ficou até inacabado. Aí mudaram para lá. Mudou e estava funcionando lá a farmácia e a odontologia. Funcionava lá. Mas isso ainda era dos padres. Eles trabalhavam lá, tomavam conta, mas era dos padres. E naquela época, na década de 60, eu era o presidente do diretório acadêmico. E da farmácia era esqueci o nome dele agora, mas era o menino lá de Goiás Velho. Aliás, de Umas. E aquele negócio lá e tudo. Aí veio o professor
o professor Colemar, que encabeçou a criação da universidade. Ele juntou com deputados federais, que era o deputado, me fugiu o nome dele aqui agora, é o Gerson. O Gerson de Castro Costa era deputado federal. Ele morava até na Avenida Goiás. O Gerson Castro juntou com o Colemar. Naquele tempo, os deputados federais era tudo o Rio. Era o Rezende Monteiro, era o Gerson, eram vários. Tinha o senador, tem o Alfredo Nasser, o Freire, então esse pessoal. E o Colemar, então, juntou com o Gerson era advogado e tudo, juntou com o Gerson para criar a universidade. Porque o Gerson era muito relacionado com o Juscelino Kubitschek, aquele pessoal todo. E o Colemar, então, pegou, então vamos criar a universidade. Para criar, então, essa universidade que nós estamos aqui, aí precisava de 5 unidades, certo? E Juscelino estava construindo Brasília. Precisava de 5 unidades. Eu mesmo fui umas vezes com o Gerson lá no Rio, e com o Colemar, os 3. Porque aí você fala, mas por que você foi? É porque quando juntaram para fazer o grupo para criar a universidade, tinha a única federal que tinha direito. O professor Colemar era o diretor. A medicina funcionava aqui, aonde funciona até hoje. Era o doutor Francisco Duvil. Criou um grupo de médicos e fizeram uma fundação. Mas antes da medicina, o Salé, professor Salé Dayer, era engenheiro Salé. Aí primeiro foi criado engenharia. O Salé também fez um grupo e fez uma fundação. Aí essa engenharia começou a funcionar lá no Liceu, no centro, conhece o Liceu ali, né? Conheço. Você subindo, chegando no Liceu, bem de frente, aquela rua que sobe do lado esquerdo, um prédiozinho lá, construíram aquilo lá e a engenharia funcionou ali. Então tinha direito, a medicina estava começando, engenharia, 3. Doutor Juca Ludovico era o governador do estado, pai do doutor Francisco. Aí o doutor Juca abriu mão em artes, que era do estado. Então ficaram 4 unidades. A gente precisava de 5. Aí vamos lá daqui, a gente descobriu que tinha um negócio, essa conversa que eu comecei a falar para você, da São Vicente de Paula, essa coisa, e quem era subordinado a quem? Ao arcebispo, que era o Dom Fernando. Já era o Dom Fernando. Era subordinado a ele. E o presidente da São Vicente de Paula era o professor Bretas. Ele era o presidente. Então ficou aquele negócio aqui para atrás lá, conversar na farmácia odontologia. Mas é que o diretor da farmácia em odontologia era indicado pelo arcebispo. Ele que indicava, então, o diretor vocês-ficando. E coincidiu naquela época que quem era o diretor da odontologia era o professor Alfeu da Veiga Jardim, que foi meu professor. Depois eu fui professor do filho dele. Era o Alfeu da Veiga Jardim. E o diretor da farmácia era o Francisco Xavier. Só que ninguém... Aí, quando o doutor Colemar chamou os 2, como é que vai lá participar de uma reunião se o negócio, Dom Fernando contra? Então, nada. Aí, aquele trem, resolveram insistindo. E na primeira reunião que houve, aí me convidaram. Meus colegas, estudantes, aquela coisa, o pessoal do diretório acadêmico do direito, aquela coisa, Mozart, nós vamos apoiar. Aí eu falei, então bom. Aí na primeira reunião, tem um livro
do professor Colemar, da criação. Esse livro eu tinha dedicado ao professor Colemar, a mim. Esse dia tinha até minha casa lá para os meus filhos ver. Só que sumiu. Eu até tenho que procurar na universidade se eu encontro outro. E nesse livro, nessa coisa, a primeira reunião que constava lá, eu fui representando a farmácia e a odontologia. Representando. Tem lá as 5 atas. Eu participei de todas elas, das 5 atas, até o dia que fazia as reuniões, eu participava e assinava na ata. Todos os diretores que estavam, doutor Francisco, doutor Colemar, o menino lá que eu falei o nome da engenharia, certo? Estava todo mundo. E eu também. Então tem todo. E o Jair, o professor Jair, era secretário do Direito, funcionário secretário de Direito, e ele que lavrava as atas. E tem lá no livro do professor Colemar, que tem editado na universidade, tem lá todo lá, até a criação. O senhor era estudante nessa época? Eu era estudante, presidente do diretório acadêmico. Diretório acadêmico. E aí, então, aquele trem eu ia por lá no arcebispo, várias vezes, ele aquela coisa, nada. Ia lá no presidente da fundação, né, São Vicente de Paula, que era o Bretas, nada, recebia mais nada, não conseguia. E quem me deu muito apoio na universidade, na faculdade lá, foi o professor José Giacomo, que já morreu, professor Giacomo, já morreu. Tinha o Vadinho, tinha vários professores, mas o Giacomo me acompanhava, ia comigo. Aí os estudantes resolveram falar, mas vamos fazer, já que está assim, o Dom Fernando queria ver o capeta, mas não queria me ver. Então foi aquela coisa. Então, naquele tempo nosso, era quem que era? Era o Edésio, era a Linda Monteiro, todo mundo fazia direito. Então o pessoal de direito juntou comigo lá e tudo. Vamos fazer o enterro do arcebispo, Dom Fernando. Vamos. A faculdade funcionava na Rua 20, que hoje é o negócio lá do Federal, né? Justiça Federal, lá que funcionava. Aí dali nós saímos, fizemos tudo organizado, tudo direitinho, juntou todos os estudantes dessas áreas todas e fizemos o enterro do Dom Fernando. Percorremos, descemos a Rua 20, fomos até Anhanguera, subimos em Anhanguera, Praça do Bandeirante, subimos a coisa até o Palácio, fizemos o Bandeirante. Naquela época, na década de 60, certo? Para pressionar. Aí então, caixão e tudo. Caixão e tudo. O senhor já tinha construído uma cama? Já tinha essa cama, tudo. Construir um caixão já estava então, fácil. Aí fizemos esse enterro e tudo. Depois o Dom Fernando me telefonou, pediu para falar comigo e tudo. Fui lá, ele ficou nervoso e tudo. Falei, Dom Fernando, o senhor vai me desculpar e tudo, mas tinha que fazer um negócio desse. Tá aí, o presidente está para sair, tem que criar junto com Santa Maria, que foi criado o mesmo decreto, os dois. Santa Maria estava prontinho. E Goiás nada. E Juscelino estava para largar a presidência. E aquele negócio. E precisava entrar a farmácia e a odontologia para criar. Aí que o Dom Fernando então resolveu abrir mão e foi para Brasília correndo aquela coisa. E o Juscelino assinou. Eu, por exemplo, eu formei pela Faculdade de Farmácia e Odontologia. Dia 17 de dezembro de 1960. E o decreto da Federal, aliás, eu formei... Decreto, dia 14 é o decreto. O decreto saiu dia 14 e eu colei dia 17. Só que eu colei grau pela Farmácia e Odontologia, certo? A outra turma que fazia odontologia foi a primeira turma da Federal. Então, foi essa coisa aí. E passado isso, essa coisa toda foi criada, o Dom Fernando, um belo dia, porque
era muito bem relacionado. Um dia eu fui aqui nessa fazenda Jabuticabal, que eu ia muito e como vou muito lá. Eu cheguei lá um dia, o dono da fazenda, o senhor Antônio, já morreu. O senhor Antônio, eu falei que o senhor Antônio, tá lá dentro. Eu cheguei, entrei, o senhor Antônio estava lá, deparei com o Dom Fernando, que eu não sabia que o relacionamento do Dom Fernando com ele. E o Dom Fernando ia muito para lá, dormia, porque tinha filho que trabalhava com o Dom Fernando, essa coisa toda. Parei com ele assim, parou. O senhor Antônio falou, o que foi? Eu falei, não, senhor Antônio, eu já conheço, só que é o seguinte, o Dom Fernando quer ver o capeta, mas não quer me ver. Aí o Dom Fernando, não é assim. Vamos fazer as pazes? Aí, Dom Fernando, aí eu fui contar a história lá para o seu Antônio, que não sabia de nada, né? Aí o Dom Fernando falou, não, mas isso é coisa de jovem, essa coisa já passou. Eu falei, pois é, não. Que coisa fabulosa que o senhor fez, criar uma universidade, um emprego, mais cursos, essa coisa toda. Foi doado lá aquela área, lá são 100 e tantos alqueires, certo? Funcionou primeiro aqui, ele fez aqui a parte dos estudantes, casa do estudante, a reitoria funcionava lá na 20, abaixo, lá descendo a Faculdade de Direito, do lado direito. O professor Colemar alugou uma casa lá, comprida, que funcionou ali, no princípio, até ele organizar aquela coisa toda. Então, aí que foi aí eu terminei meu curso, aí depois eu fui para São Paulo. Que ano o senhor vai para São Paulo? Que ano que o senhor foi para São Paulo? Eu fui para São Paulo, eu terminei em 60, e imediatamente, em 60, eu fui para São Paulo. Fui para São Paulo, como eu já tinha um relacionamento na USP, aí eu fui para São Paulo e lá na USP, eu fiquei lá em São Paulo um ano, mas lá melhorando na minha profissão. Aí eles queriam que eu ficasse lá em São Paulo, lá na USP. Eu falei, não, eu vou embora para Goiânia. E eu vim embora para Goiânia. Eu vim para Goiânia e coincidiu que, tudo são coisas da vida, coincidiu eu vim para Goiânia e fui montar meu consultório na Rua 8, que era a Rua do Lazer, era a principal rua de Goiânia, aquela coisa. Tem um prédio lá até hoje. O dono desse prédio é lá de Belo Horizonte, era. Ele fez várias salas em cima e entrava de lado ali, que é um hotel, entrava ali. Coincidência, eu aluguei uma sala lá. Era o Irapuã Costa também, tinha lá o escritório dele, várias pessoas de escritório ali. Eu tinha um consultório lá, e coincidiu que o Juscelino largou a presidência e Goiás deu a ele o Senado. Ele foi candidato a senador, único candidato. Ninguém candidatou, candidato único. E por coincidência lá, para colocar uma energia no prédio, o dono lá, que era o mineiro, mas pão duro, aquela coisa, de botar um transformador, então o Estado pôs um transformador lá, que é aí que funcionou. E ele deu as duas maiores salas para o Juscelino, e lá que montou o escritório dele, político. Juscelino chegava, quando ele chegou e tudo, ele fez questão de visitar sala por sala. Era um gentleman aquele homem. Sala por sala, ele falou, vocês quiserem ir lá, não bater papo, não precisa, já falei para o segurança, vocês aqui têm toda liberdade de entrar. Então lá coincidiu isso também, ele foi eleito senador, morreu como senador pelo estado de Goiás, né? Então essa história aí, e aí eu fui tocando a vida, os meus colegas também, aqueles que não podiam, que foram para o Rio tentar medicina, depois que foi criado aqui, quando eu estava terminando a odontologia, que foi criada a medicina, certo? Veio o vestibular da medicina, por sinal, foi até lá no liceu. Aí eles queriam que eu já estava terminando o odonto, né? Você vai prestar. Eu falei, não vou prestar, eu não estou preparado. Não, você vai prestar. Eram meus colegas, aqueles que fizemos científico junto, que era o Ari Monteiro, que foi até reitor, Ari,
Ari foi meu colega. Ari, doutor Divino Rassi, o Jodel Camilo, o Biratã Gonçalves, que era cunhado do Íris, que é outra história também, que o Íris foi meu colega aqui, e a mulher dele eu conheci menina também, lá de Silvânia, que vieram para cá. É outra história também ali. Vamos contar essa também. Eu fiquei amigo do Íris, certo? Então, juntava aquela turma. E eu não quis prestar. Tinha o Joaquim, que era lá na Vila Nova. Joaquim fez medicina e tudo. Depois foi professor na Federal aí. O Joaquim era ginecologista, por sinal, um bom ginecologista. Ele morreu na fazenda dele, lá em Aruanã. Bobeira. Ele tinha ido com o filho dele lá em Aruanã. O hospital dele na Vila Nova. Era ele, o Ari Monteiro, o Aldo Baioc, dono daquele hospital, lá na Vila Nova. E o Joaquim foi, e eu tinha mais um outro lá, que eu não me lembro, que era da turma também. E o Joaquim foi lá na fazenda dele, e com o filho estava junto com ele também. Foi lá e ele ficou lá um dia ou 2 dias, não sei, teve uma discussão com o funcionário dele lá. E foi embora. Veio embora para Goiânia, porque tinha que vir. Mas aí, ele voltar, vindo para Goiânia, ele esqueceu alguma coisa, ele voltou lá, na fazenda. Voltou com o filho. Quando ele chegou na fazenda com o filho, com quem ele discutiu, que era funcionário, matou ele lá na fazenda. Matou. E era um lutador também. O Joaquim, ele morava em Campinas, e naquele tempo a gente ali no Lago das Rosas tem que passar dentro d'água. Não tinha asfalto ali ainda. E o Joaquim saía de lá, pegava jornal, aquele no Popular, e pegava o jornal de madrugada, de bicicleta, para o ganha-pão que ele tinha para coisa. Ele fez medicina. O Djalma também fez medicina. O Djalma era dono montou um negócio de vitamina para sustentar. O Ildefonso fez direito, que foi até delegado, foi chefe aqui e tudo. Então era uma turma muito ligada. Nós éramos todos do interior, né? Todo mundo família pobre, e viemos para cá, e um precisava, o outro ajudava. Então nós éramos muito unidos. Então a gente tinha aquela turma, companheiros. Quando o senhor veio lá de São Paulo para cá montar o seu escritório, seu consultório, quando que o senhor entra como professor? Ah, bom, aí eu estou aqui... Tem muito tempo? Levou. Aí eu estou aqui, comecei a trabalhar. Aí, naquele tempo ainda tinha, por exemplo, Bernardo Saião, que fez a Belém Brasília. Eu tinha um parente que era muito ligado ao Bernardo Saião, que trabalhava na Belém Brasília. Ele não era engenheiro, mas ele tocou, chamava Geórgio Unte, tinha apelido Gaúcho. Porque o Bernardo Saião, lá aqui em Rialma, Ceres, montou uma colônia lá. Começou aí, Bernardo Saião. E aí que ele era agrônomo, engenheiro agrônomo, doutor Bernardo. Mas era um despachante, aquela coisa toda. E ele foi trabalhar na Belém Brasília e ficou amigo do Juscelino, essa coisa toda. E aí um dia eu estou aqui na porta lá, saindo para trabalhar e tudo, parei. Bernardo Saião estava chegando lá no Gaúcho, ele conversou me chamando para ir para Brasília. Vamos embora para Brasília, lá que é seu lugar. Eu falei, Bernardo, eu não vou para lá não, vou ficar quieto aqui. Ele falou, você não vai morar na Cidade Livre, não. Você vai morar no Plano Piloto. Porque já tinha o Plano Piloto, que estava primeiro construído aquilo lá, e depois foi fazendo. E tinha a Cidade Livre, que hoje é o Núcleo Bandeirante, né? E aquela coisa, você não vai morar lá não, eu vou arrumar para você um kitnet lá no Plano Piloto, você vai morar lá. E aí, eu falei, vou arrumar para você um emprego também. Você pode ser dentista do Tribunal, Supremo Tribunal, do Senado, da Câmara, onde você quiser. Eu falei, muito obrigado, eu não quero ficar quieto aqui. Aí, eu fiquei quieto, estou aí. Aí, um belo dia, o professor Colemar me telefona, que eu continuei relacionando com ele.
me telefone, queria que eu viesse ajudar, mas sempre eu ajudava, mas nada interesse e tudo. Aí ele pegou, virou e falou assim, Mozart, eu quero te ajudar. E ver onde você quer. Se você fosse advogado, não tinha problema nenhum, mas você é da área de saúde. Aí estava criando também a parte da odontologia, montar um consultório, essa coisa toda. Eu falei, não, eu não quero. Eu falei, então vê o que você quer. Eu falei, vê lá na faculdade, com quem se relaciona melhor, vê lá, às vezes, sei lá. Pô, eu me relaciono bem com o professor de história. E é uma disciplina que eu gosto, que é a dele. Aí ele pegou, ligou para o Aristóteles e falou para ele. Eu peguei, e nisso ainda estava organizando a universidade, aquela coisa toda. Mas já tinha os professores na escola. Aí eu falei, ele me telefonou, e eu fui lá, e falei, o que é? Falei, é porque o professor Colemar me ligou, falando assim, tudo bem, você quer trabalhar comigo? Eu falei, tá. Eu falei, sim, senhor. Aceito. Aí, quando eu falei aceito e tudo, ele marcou o dia de eu ir lá conversar com ele. Ele pegou, me telefonou antes. Olha, eu quero falar com você. Fui lá, fui na casa dele. Ele tinha um consultório na casa dele. Pô, eu te chamei aqui, eu estou muito chateado com esse negócio. O que é? Eu falei, não, porque eu fiz o convite. O professor Colemar pediu o convite para você e tudo. Mas eu já tinha comprometido e ofereci com o Gerson Guimarães, que o Gerson já era formado por aqui, mas já há muito tempo, ele trabalhava no Estado como dentista, como ele também trabalhava. Eu já tinha feito o compromisso com ele. Não tem problema, não tem problema nenhum, tudo bem. Aí o Gerson, então, continuou e tudo, que aí ele foi já indicado e foi nomeado como professor de tudo, assistente, certo? Sem concurso, sem nada. E eu fiquei tudo. Aí um belo dia falou, ó, você não quer ir para lá, para a escola, nos ajudar lá na disciplina, que já era aqui em cima. Eu falei, professor, eu vou lá ajudar vocês, que funcionava à noite também. Então, eu vou ajudar, vou lá. Aí eu fui e vinha ajudar aquela coisa toda, na parte prática, porque consultório com 30 consultórios lá, aquela coisa. Aí estou lá um dia, lá. Aí surgiu concurso na disciplina. Aí ele falou, vai abrir um concurso. Eu falei, ótimo, vou concorrer. Nós era uma vaga só e eram 5 candidatos. Veio lá de São Paulo o Razuc, que eu já conhecia de São Paulo. O Razuc era bichinha também com o negócio, parte estudantil, esse tem também. O Razuc e mais outros candidatos. Era prova escrita, prova oral e prova de título. Essas 3. Aí, vamos tentar, né? A sorte minha é que esse período que eu fiquei ajudando aqui, e um pouco lá de São Paulo, eu consegui títulos, aquela coisa toda. Como o menino também, os outros também tinham. E aí, então, foi para a prova escrita. Na prova escrita, fiz a prova escrita, prova oral, você tinha que dar uma aula, certo? Aí o Gerson, o professor Gerson me ajudou muito, aquela coisa, montar, fazer a aula, e eu fui para São Paulo, já tinha um relacionamento na USP, e lá, então, eu fui procurar, eu corri em São Paulo lá e me preparei, aí tudo bem. Estava o dia marcado da aula, né? Eu dei a aula, apresentei os títulos e tudo, e eu deixei o Razuc para trás. Foi aí que eu entrei na universidade, mas como professor. Que ano? Em 1964 que eu entrei lá. Entrei contratado, seletista. E fiquei lá como professor auxiliar. Contratado, professor auxiliar.
Aí foi depois, depois veio, eu fiquei concursado, auxiliar, aí eu fui assistente, certo? Aí veio na nova Constituição, aqueles funcionários públicos que eram seletistas passariam a ser estatutário, tanto federal, estadual, municipal, aquela coisa. E foi aí que eu passei, então, deixei de ser seletista e passei a ser estatutário. Com a Constituição Com a Constituição. de 88. Foi aí que todo mundo entrou nisso. Porque eu era seletista, mas concursado, certo? Aí eu fui até adjunto, certo? Adjunto 4. Me aposentei, eu aposentei em 91, porque eu tinha até tempo sobrando. Aí eu falei, não vou ficar mais não, eu vou sair. Até 91 eu fiquei na universidade. Aí eu fui diretor também da faculdade, fui vice-diretor, eu participei de vários órgãos aqui na universidade, certo? E mexi também naquele tempo, nós não tínhamos ainda, criamos o conselho, não tinha conselho, eu sou o 018. Do Conselho Universitário? Não, conselho de odontologia. Conselho de odontologia. Conselho, não tinha. Aí, Goiânia, nós éramos poucos profissionais, certo? E eu, então, ser jovem, aquela coisa toda, então criamos o conselho. Quem encabeçou foi o João Batista Gonçalves, também fez odontologia aqui, o William Taveira, que está vivo, o Gerson e tudo. Então, nós criamos o conselho. Meu conselho, meu número é 018. O Gil Godoy, essa coisa toda. Criamos o conselho. Depois, criamos também um curso, um grupo de dentista, para especializar, melhorar mais e tudo, e fazia aquele curso, dava curso, trazia gente fora. Aí compramos lá onde tem o edifício Capra, onde tinha o Cine Capra ali em frente, ao lado do Cine Teatro Goiânia, tem aquele prédio lá. O último andar, nós compramos aquilo lá e fizemos então nossa ABO. Criamos a ABO, depois compramos lá na coisa. Nós tínhamos uma chácara também na ABO, depois eu participava de tudo. E foi tocando nessa época. E naquele período também, como eu não gostava de uma política, mas não era meio entrosado na política com o pessoal, queria candidatar. Eu falei, não quero saber nada disso, quero minha vida, não quero mexer com política. Me ofereceram para candidatar, eu falei, não, vereador, eu não quero nada, não. Mas eu participei da UNE também, fiz parte da UNE, participava de congresso, essa coisa, que eu ia muito para o Rio também, e juntava lá com os colegas ali, ficava com eles, e daí ali no calabouço, pegar um PF. A vida foi lutando assim, e fui tocando a vida. O senhor era vinculado a PCdoB, algum partido? Não, partido nenhum. Era autônomo? Eu não tinha partido nenhum, mas eu entrosava com todo mundo. Por exemplo, o Íris, eu conheci o Íris, ele político, também começou, né, com a política. Eu era amigo dele, por sinal de amizade nossa aqui. Eu já conhecia, do lado da esposa dele, eu conhecia, porque veio lá de Silvânia. O pai da Iris chamava Sr. Araújo. E ele mexia em negócio de comprar carro, vender carro, então ele alugou lá em Silvânia, na praça, não sei se você conhece Silvânia. Conheço demais. Tem a praça ali e tem o fórum, não sei se tem na praça. E ao lado de um prédio ali que era um hotel. Esse hotel, o seu Araújo alugou da prefeitura esse hotel e a esposa dele tomava conta daquilo lá. Por quê? Ele tinha 3 filhos. O Biratã, que era a Iara, que é a mais velha, o Bira e a Iris. O Bira era meu colega no Silvânia. Nós viemos para cá também. Ele veio junto, depois fez medicina e tudo. Já morreu. E nessa vinda para cá, tudo, eu frequentava muito. E o seu Araújo também mudou para cá. Eu frequentava lá, cara. Depois, quando o Íris começou a relacionar com a Íris, porque eu era lá, então
já tinha aquela amizade, e continuou, e ele acabou casando, foi prefeito, foi governador, essa coisa. Aí eu falei, não. Aí fui afastando, eu não quero mexer com isso, mas eu tinha um relacionamento muito bom com ele por causa da família, certo? Aí foi essa vida aí, lutando, e não quis sair daqui. A oportunidade eu tive demais para ir para Brasília, não quis. E eu casei em 64, né? Casei, minha esposa era lá de Anicuns, a família de lá e tudo. Até um tio dela fez parte também da Federal, que era médico, Lisandro Vieira da Paixão, fazia parte. Doutor, pessoal dos Haas, Luiz Haas, eu convivia todos, Anis Haas, todos eles. Então é tudo dessa época que criou participou da universidade, essa coisa toda. Então, o relacionamento que eu tinha era grande. Quando que se divide, então, odontologia de farmácia? Porque se elas nasceram Aí, juntas... Quando que houve a separação? A separação foi depois da criação da universidade. Logo em seguida? Imediatamente aí foi desmembrado. Aí ficou o diretor da odontologia e o diretor da farmácia. A farmácia. Farmácia e odontologia foi criada em 45. Então, em Goiás, velho. Em 60 que tem a divisão. E ela veio para cá, com a Santa Casa veio para cá e a farmácia e odontologia veio lá para Santa Casa. Depois é que mudou para cá, certo? Aí, nessa criação, essa coisa toda, Colemar já não era mais o Colemar, já era outros reitores, eu participei de todos eles. Eu participei até a época que eu fiquei. E ficou, então, o Joel. Na época do Joel, que foi expandido mais o Joel e os outros. Começou a construir, fazer aquela coisa, o campus, aquela coisa toda. Aí veio o negócio de levar a odontologia lá para o campus. Porque direito já estava consolidado aqui, as outras todas. E algumas foram lá para o campus, então até a base da medicina foi lá para o campus. Então aquele pessoal fez um projeto para construir o prédio lá. Eu já era professor. E fui chefe de departamento também, uma coisa. Aí aquele negócio, eu falei, não. E uma reunião, uma reunião lá, eu dei um grito, aí eu juntei com os estudantes. Peguei os estudantes e falei, não vamos para lá não. Vamos ficar aqui, mas por aqui. Aí desistimos, tinha até o projeto, tudo. Aí ficaram putos de raiva, porque aí mudou tudo. Ficamos quietos lá. Aí resolveu fazer igual aquela coisa, então fica o seguinte, a farmácia fica com o prédio e arruma para nós aqui na Praça Universitária, aqui, né, no Campus 1, aqui, uma área para construir. Aí arrumou lá o prédio, aquela área lá para construir a odontologia. Pois você não acredita que a farmácia juntou, foi construído também da farmácia, junto ali. Você vê que é depois para separar, porque era só nós ali. Tinha o IPT. O IPT já existia, ficou no meio, tem lá até hoje, certo? Então tem essa história também. Mas eu que não deixei ir para lá. E a farmácia não quis ficar lá. Ela acabou vindo para cá também. Vim para aqui. Antes era no Museu Antropológico. Antes vocês atuavam no Museu Antropológico, onde é o prédio do museu? Ali é o prédio do museu? Lá fora, lá era a farmácia e odontologia. Aí depois construiu aqui, aí a farmácia também veio junto para cá, que é ao lado do IPT. IPT tem aí, né? Agora é IPTESP. É? Mas nós tinha isso também, a saída. E a casa do estudante ali, e tinha a reitoria ao lado, né? Que ali é a casa dos estudantes. Então é uma época... Sobre a sua aposentadoria de 91, foi 91, né? Depois da aposentadoria, continuou trabalhando com consultório, continuou trabalhando? Parei e falei, bom, agora, como eu
não peguei dedicação exclusiva. No tempo do Bufácio, Ricardo, muito amigo, gostei demais do Ricardo, me deu muito apoio. E ajudava muito ele, como o Joel, essa coisa. Cassimiro também, professora Cassimiro. Eu ajudava muito eles. Aí eu peguei, a pergunta que você fez foi... Sobre a sua aposentadoria em 91 Aí eu peguei, até agora. Eu trabalhava. Como eu não tinha dedicação exclusiva, eu tinha meu consultório. E para fazer esse consultório, que eu tenho uma área até hoje, mas não é minha só não. Naquela época, não existia. Hoje tem clínicas espetaculares e tudo, mas naquele tempo não tinha. Cada um montava um consultório num prédio, aquela coisa toda. E eu sempre tive na ideia, a minha cabeça, de fazer juntar um grupo de profissionais e fazer uma clínica. E só existia no Brasil 2. Eu descobri 2 no Brasil naquela época. Foi em 1967. 67, acho que é. Aí tinha uma em Araraquara, em São Carlos, que eram de colegas professores lá em Araraquara. Tinha essa de São Carlos e tinha outra lá em Natal, que era também professor na Federal de Natal, que era um professor de cirurgia, bucomaxilo, que eu conhecia. Aí eu resolvi criar um grupo aqui, formar um grupo para fazer uma clínica. Aí nós compramos uma área, até eu comprei essa área na rua do Palácio, ali é 84, né? Aquela que sobe. Avenida 84? Acredito que sim. Aquela do Palácio. Continuação da 90, 84. Subi na 84 do lado esquerdo, aí eu já descobri uma área lá, eu comprei na esquina. Comprei e chamei o pessoal para participar disso aí. Aí comprava aquele lá e tudo, deixamos, pagamos. Aí quando foi na hora de mexer, eu falei, isso aqui não, nessa esquina aqui não dá não. Aí tinha que era muito amigo também, que era médico, ele é pediatra, eu esqueci o nome dele agora. Ele tinha a clínica dele, ele é médico, pediatra, e ele tinha uma área muito grande em frente ao colégio São José, Externato São José. Pegava na esquina da 3 e até não tem ali o negócio de Sonho Meu, aquele negócio ali, até ali, era tudo dele. E ele ia fazer ali um hospital. Depois, passado o negócio, um dia um colega meu falou assim, olha, o fulano lá tá vendendo o negócio dele. Eu falei, vendendo como? Ele vai fazer ali? Não, porque ele comprou na rua 9, ele vai fazer lá na 9, então tá vendendo aqui. Aí o Antônio Calçado já comprou um pedaço, comprou um pedaço. Ficou aquela esquina ali, eu falei, chamei a turma, falei, eu vou comprar essa esquina aqui. Comprei a esquina, depois o outro lote ao lado, eu ia comprar para eu mesmo. Aí eles não quiseram, eu falei, eu vou comprar esse lote aqui para fazer um campo de futebol. Aqui na Goiânia não tinha nada, porque ali era um prédio. Aí comprei aquilo lá e vendi a outra área. Aí quando eu comprei, eu formei ali o grupo. Comprei e chamei o grupo, que era professor Amir Nassar, que era professor de patologia na odontologia. O Edson, Gil e Gedi eram os 3 juntos, que eram professores também de endodontia, aqui, na Federal. A Terezinha Vasconcelos, que depois foi diretora muitos anos aqui na odontologia. Por sinal, tem uma história dela, a Terezinha. Eram 3. Depois eu convidei Almir de Castro.
eram nós. Era um grupo. Os três tinham uma parte, nós éramos um grupo de 4, certo? Aí compramos ali e tudo, aí vamos fazer o projeto. Para fazer esse projeto, eu fui lá em São Carlos e fui lá em Natal. Levei um comigo. E fizemos lá, que tem até hoje essa clínica, que foi a primeira que tem lá, essa clínica até hoje, nós temos lá. Aí morreram todos. O Gil está vivo, mas ele tem a parte dele lá. O Gedi vendeu e o Edson também vendeu. O Edson é falecido, o Edson Rezende. Ele até na escola, ele, na odontologia, na área da endodontia, foi a primeira a criar a especialização, foi até com ele. Então, ele vendeu, nós ficamos aquilo lá e construí aquilo lá. É ali onde tem, em frente à churrascaria do Valmor. Sabe onde é, né? Sim. Tem aquele estacionamento. Churrascaria eu conheço todas. Pois é. Então, eu que fui o cabeça daquele negócio, não deram palpite, não deram nada. Nós fizemos aquilo lá. Já morreu o Almir, já morreu o Amir, morreu todo mundo ainda, mas eu não trabalho mais, certo? Parei de trabalhar em 2019, eu resolvi parar. Hoje eu estou com 88 anos, quer dizer, quantos anos tem que eu parei? E de 2019 para cá, como é que está a sua rotina? Não, minha rotina está bem porque eu não aguento ficar quieto. Depois que eu quase morri, aí eu tive um problema, uma embolia pulmonar, consequência de cirurgia que eu fiz, mas graças a Deus aí eu resolvi parar, mas também já estava no fim, né? Até 2020, 19, 25, tem 4 anos, 5 anos que eu parei, né? Parei com 80 e poucos anos. Minha vida hoje, eu tenho 3 filhos, tudo bem, graças a Deus. Quais são os nomes e o que eles fazem? Meu filho é o seguinte, a minha filha chama Júlia, ela fez psicologia aqui, e depois ela quis ir para fora, depois de feito tudo, ela foi para a França, fez lá na Sorbonne, ela fez mestrado, fez doutorado, tudo na Sorbonne. Aí ficou por lá e tudo, ela ia ficar por lá, mas depois veio para cá, certo? Trabalhar aqui com a mentalidade de lá. Falei, gente, essa foi, pai, tem que mudar. Falei, é lógico. Então ela veio para cá, mas como ela morou lá 12 anos, naquele trem, saí de Paris para vir para cá, veio, mas veio depois para cá, a mãe já tinha morrido. O outro filho meu, que é o do meio, ele também não estava aqui quando a mãe morreu. Minha filha também não estava na França. Meu filho estava nos Estados Unidos. Ele fez medicina, veio no Rio. Depois fez a especialidade, ele é oftalmo. Eu falei, olha, aí fez São Paulo, saiu de São Paulo, foi para Belo Horizonte, que ele passou em Belo Horizonte, foi para lá. Em Belo Horizonte, aí eu falei, agora você vai embora. Ele não queria, não, pai, não sei o quê. Eu falei, não, vai embora. Aí foi para os Estados Unidos, ficou lá quase 2 anos, lá em Miami, e eles gostaram demais dele, queria que ele ficasse lá, professor lá de Miami. Ele não quis, aí teve um convite para ir para Espírito Santo, Vitória, no Espírito Santo, também não quis, eu quero ir para Goiânia. Já casado, tinha um filho, aí veio embora para cá, certo? Hoje ele está aí, está muito bem na profissão, ele faz parte de um grupo, eram 5, ele entrou nesse grupo, ele estava até nos Estados Unidos, quando convidaram, nem conhecia e tudo, mas depois tem aquele Hospital Vir, sabe onde é, né, hospital? Ele é um dos donos daquele lá. E o caçula também fez odontologia, esse que fez odontologia, a especialidade dele é ortodontia, e ele trabalha lá na clínica, esse. Seguiu os passos do pai. O passo do pai. E a minha filha casou-se com um francês, tem um filho, depois ela veio para cá, aí ela leciona na Católica, ela leciona na outra, como é que chama aquela?
aí na BR. Unip. Unip. Ela leciona lá na área da psicologia, é professora lá há muitos anos, e na Católica também ela é professora. E tem a clínica dela. Tá, o marido dela é francês, certo? Está morando aqui, mal fala português e tudo. Eu tenho um neto, esse neto está fazendo medicina. Aliás, eu tenho 6 netos. Desses 6 netos, tem a mais velha que mora em São Paulo, que é a filha do meio. Esse faz o dentista, ele tem um casal de filhos, todo faz medicina. Então tem 3 netos fazendo medicina. E tem a última, caçula, também, que vai fazer medicina. Daí ficaria 4 netos. Não sei se eu vou assistir a formatura de algum deles. Né? Era o curso que o senhor queria fazer? É o curso que eu queria fazer. Aí os netos estão fazendo? É o curso. O senhor está com um reflexo muito bom, veio dirigindo. Eu? É. O senhor dirige muito bem. Eu não posso chegar a falar das barbeiragens? Não, barbeiragem não. Mas gosto muito, eu não aguento ficar dentro de casa, gosto de ir para os botecos, eu tenho aqueles amigos. Então hoje, os amigos ainda que existem, por aí alguns nós encontramos, vamos bater papo. Qual é o boteco que o senhor frequenta? Tem vários. Alguns, né? Faz aí, que eu frequento. Gosto muito de tomar um uísque, toda vez, então o Chaipe já sabe que eu gosto do meu uísque. Qual é o uísque que o senhor toma? Olha, eu tomo, mas eu gosto mais do vermelhinho ou o John Walker, tomo, mas eu gosto mais do Old Par. Old Par. Old Par. Não fico sem meu uísque. Cowboy com gelo? Eu boto o gelo. Bota um gelinho, e toma uma água também? Com água. Às vezes eu tomo uma água. Mas tomo meu uísque. Se eu sentar com você, batendo um papo, aquela coisa tudo, às vezes vai embora. Se o senhor me convidar, eu não tenho como não ir. Eu faço o convite, uma hora nós vamos. Eu vou levar você, então. Vai ser um companheiro. Com essa prosa, então. Você gosta disso? Eu gosto. Aí na minha memória, eu tenho no meu passado, eu pego meus netos, saio com eles. Eu tenho 2 netos homens. Eu fui criado no sistema antigo, respeito com os pais, certo? Bença pai, bença mãe. Aqui que eu disse, minha mãe não tinha o curso primário. E ela alfabetizava todo mundo. Então, e aquele respeito. Então, os meus netos, tem meus filhos que hoje, até hoje, se chegar meu filho aqui, bença pai, bença, abençoe. Meus 3. E meus netos, sei a mesma coisa. Agora, os 2 netos meus, eu converso com tudo, mas com eles abertamente. Porque você tem que evoluir. Essa evolução minha, eu aprendi no meio universitário, dos estudantes. Porque eu convivia com todo mundo. Por isso que eu era nome de turma, patrono, me chamar, professor, estou junto com vocês. Um velho que gosta de jovem. Então eu falo bobagem, essa coisa, então eu converso tudo. Então a minha cabeça é uma cabeça de jovem, certo? Eu com os 88 anos vividos, mas a minha cabeça é a cabeça de jovem. Tá visto? Desse jeito. Professor, se a gente pudesse fazer um diálogo, o senhor hoje, aqui, falando com o senhor criança, aquela criança lá do interior. Sim. Eu passei tudo aquilo lá. Teria alguma mensagem para enviar para o senhor criança e vice-versa? Essa criança falaria o que para o senhor hoje? Essa pergunta sua é muito... Porque na minha época, na minha infância, aquilo que eu falei para você, o respeito e tudo, até hoje. Então, eu fui criado... Minha casa era a casa de pau a pique. Já ouviu falar em pau a pique? Depois é que foi feita uma casa. Então, até essa juventude, aquele respeito com os pais, essa coisa toda. Então, hoje, o mundo hoje é virado. Então, a gente tem que pensar na vida, botar filho hoje no mundo. Então, hoje, os jovens, eu digo a eles, como eu tenho, meus netos são ainda jovens, meus 2 netos, eu falo,
você tem que saber com quem você convive, sair com os seus amigos, saber quem é. Vem a criação, que ainda, graças a Deus, tem. Religião, todo mundo tem que ter sua religião, certo? E aquelas amizades. Então, meus netos, eu falo com eles, converso abertamente e falo. Então, assim, assim, assado. Vai numa festa, hoje. Você vai numa festa, você está ali, eu não reprovo nada, não. Mas você tem que ter o cuidado. Você está tomando qualquer coisa, uma água, você largar o copo, você voltar, alguém chega ali e coloca qualquer coisa. É a droga, né? Não respeitam mais. Nada, nada, nada. Então, o mundo hoje está todo... E você tem que acompanhar. Eu acompanho a evolução. Eu sou um velho, ainda, junto com a turma, converso, lembro de tudo do meu passado, da minha infância, e muita coisa também, que eu lembro de tudo. O que eu aprontei nessa Goiânia era desse tamanhozinho, quando eu vim para cá. O que o senhor fez de pirraça? Fiz de tudo que você puder pensar na vida. Eu não posso comentar essas coisas, não dá, não dá. Professor, a última pergunta dessa nossa entrevista. O que significa a UFG para o senhor? Para mim? Para mim, a UFG, que eu fiz parte dessa criação, é uma das maiores glórias que eu deixo aos meus filhos, por sinal, tinha lá, eles chegaram a ver o livro, da criação da universidade. Hoje que existe essa universidade aí, quantos pais de família, funcionários que estão da universidade, como você e outro, todo mundo aí, e eu ainda, e tem mais outra, de todos aqueles que criaram a Universidade Federal de Goiás, praticamente já foram embora. E aqueles, os que fundaram mesmo, foram todos embora. Eu acho que o único vivo dessa turma, da ata, da coisa, o único vivo sou eu, certo? Agora, tem professores já aposentados aí, amigos e tudo. Hélio Moreira, que foi meu amigo, que está aí, coitado. Então, vários, se eu for citar vários para você e tudo. Então, mas isso aí é um orgulho que eu tenho dentro da universidade, certo? Eu tenho um bom conceito, gosto. Amanhã mesmo, o que eu vou fazer? Amanhã eu tenho uma audiência também, ajudar uma colega que é professora lá no Pará, na Universidade Federal do Pará, concursada e tudo. O pai e a mãe, aposentados, professores aqui, certo? O Gil Godoy, que foi meu colega, e a esposa do Gil também é aposentada, federal. E como a idade dele e tudo, e essa filha mora lá e quer transferir para cá, ela pediu e tudo, ela está de licença até amanhã, eu vou, chamei, falei, não, vou com vocês lá. Liguei para o nosso que foi reitor aí, que hoje é o vereador, né, que sou amigo dele. Lembrei de uma outra também, daqui da universidade, que foi muitos anos, foi diretora lá, o marido dela foi diretor lá na agronomia, que é a Valquíria. Conhece a Valquíria, professor? Não, a Valquíria não conheço. Pois é, e ela ocupou cargos aí na universidade e tudo. Então eu procuro ainda ajudar muita gente. Então a UFG representa? Para mim, eu sinto feliz na vida ter aí a UFG, eu ainda estar presente e ver ela crescendo do jeito que está. Uma reputação nacional, a federal, certo? E o crescimento dela. Então eu acompanhei tudo dela. Tudo. Do começo até hoje, com os 88 anos que eu tenho. E eu fiquei na universidade até 91. Quer dizer, foi quase 30 anos lá dentro da universidade. E ajudei aí muita gente.